Pessoas sinceras e tementes a Deus me perguntam sobre o cair no espírito e a unção do riso. São irmãos em Cristo, servos do Senhor, que desejam aprender a cada dia sã doutrina. O motivo da dúvida desses irmãos é compreensível, pois, quando lemos a respeito do avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, que ocorreu no começo do século XX, e acerca do início da Assembleia de Deus no Brasil, mencionam-se momentos em que irmãos caíam ou riam sob o poder de Deus. É claro que as experiências relacionadas com o movimento pentecostal, ainda que envolvam santos como William Seymour e Gunnar Wingren, não devem ser supervalorizadas, a ponto de as equipararmos às incontestáveis verdades da Bíblia. Respeito esses pioneiros do pentecostalismo, mas a minha fonte primária de autoridade é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de promessas, mas também de mandamentos e princípios, e estes devem ser considerados antes de qualquer análise de manifestações, independentemente das pessoas nelas envolvidas. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, apresenta alguns princípios e mandamentos a respeito do culto coletivo a Deus. Em primeiro lugar, o propósito principal das manifestações do Espírito em um culto é a edificação do povo de Deus, como lemos no versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. E eu pergunto, os risos intermináveis e as quedas que temos visto hoje, edificam em quê? A faculdade do intelecto não pode ser desprezada no culto em que o Espírito Santo age, posto que, à luz dos versículos 15, 20 e 32, devemos ser adultos no entendimento. Ninguém genuinamente usado pelo Espírito deixa de raciocinar normalmente. Haja visto os espíritos dos profetas estarem sujeitos aos próprios profetas, é inadmissível que ocorram manifestações consideradas do Espírito em que pessoas fiquem fora de si. O versículo 23 mostra que o culto coletivo não deve levar os incrédulos a pensarem que os crentes estão loucos. O que pensam os não crentes ao assistirem aos vídeos disponíveis no YouTube, nos quais vemos pessoas caindo ao chão, rindo sem parar, ou rolando umas sobre as outras, e até uivanto? Muitos usam como desculpa o que ocorreu no dia de Pentecostes, mas a leitura atenta de Atos 2 comprova que não houve ali histeria coletiva. Não há base para se afirmar que ali houve desordem generalizada. Ademais, de acordo com os versículos 26 a 28 e 40 do aludido capítulo 14 de 1 Coríntios, o culto deve ter ordem e decência, e tudo deve ocorrer a seu tempo, louvor, exposição da palavra e manifestação multiforme do Espírito. Os versículos 29 e 33 mostram ainda que deve haver julgamento no culto, isto é, discernimento, a fim de se evitar falsificações. Afinal, o Deus que se manifesta no culto não é Deus de confusão, senão de paz. Quando um showman derruba pessoas com golpes de seu paletó mágico, a confusão se instala no ambiente. Quem recebe a glória, nesse caso, indutivamente, é o próprio superpregador, e não o Senhor Jesus. Portanto, como diz o versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça os mandamentos do Senhor. Será que o amado ouvinte está disposto a submeter-se aos mandamentos e princípios mencionados? Ou é um daqueles que irresponsavelmente dizem: não podemos pôr Deus dentro de uma caixinha? Ora, o nosso Deus é um Deus de ordem. No princípio, ele podia ter criado todas as coisas instantaneamente, mas preferiu formar o universo dia a dia, etapa por etapa. Lembra-se da ordem das tribos de Israel? Não é por acaso que 1 Coríntios 14 termine com a frase: faça-se tudo decentemente e com ordem. O verdadeiro avivamento só ocorre quando a submissão ao Deus da palavra e à palavra de Deus. Ciro Sanches e Borde, para o blog do Ciro.
Leia Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, do pastor Ciro Sanches Zibordi. Nesta continuação, são examinados outros erros que pastores, professores, cantores, crentes em geral e principalmente pregadores não podem cometer, como crente que tem promessa não morre, a sua voz é a voz de Deus, dentre outras. Mais erros que os pregadores devem evitar. Um alerta a todos os pregadores do nosso tempo, do pastor Ciro Sanches Zibordi. Um lançamento CPAD.